Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos, mais uma vez um dia para compartilhar convosco o propósito de Deus. Então, estou aqui para compartilhar convosco o propósito de Deus, para que saibamos qual é o propósito que Deus tem conosco. O Deus tem propósito com todo ser humano que se encontra na face da terra, que ainda se encontra em vida e respiração. Porque nós só olhamos o maior projeto de Deus quando cria todas as coisas, Deus depois debaixo da terra, quando cria todas as coisas. Quando Deus cria todas as coisas debaixo da terra, depois Deus vê que há uma necessidade que Ele coloca o homem. Estamos a dizer, Deus que Ele cria todas as coisas com o objetivo principal, que o propósito dele, que sempre queria colocar o homem para estivesse sobre o controle da face da terra, que era o homem. Significa o maior propósito de Deus era com o homem. Então agora esse Deus tem maior propósito com o homem, tem um propósito maior com pecador, com religiosos e com os crentes. Então vamos entrar sobre o tema de hoje. O tema de hoje que trazemos aqui, vamos falar sobre o consciente, o homem consciente. Então queremos falar sobre o homem, porque o inconsciente, o homem é inconsciente. Então, quando falamos sobre a palavra o homem é consciente, então isso só possamos entender quando eu falar um pouco dos princípios dos pontos essenciais atrás. Então, em vez de 6 pontos, vou tratar sobre o homem consciente ou a inconsciência do homem. Mas em vez de falar 6 pontos, eu apenas vou falar 3 pontos relacionados sobre a inconsciência, o homem consciente. Então vou falar isso para explicar, para mostrar o homem que ele, o propósito, para mostrar que o homem totalmente, o homem é 100% inconsciente, que o homem é 100% inconsciente na face da terra. Que quando uma pessoa é inconsciente precisa o homem voltar para se tornar consciente. Então quando uma pessoa quando é inconsciente significa não está no estado normal. Se por exemplo uma pessoa quando está inconsciente não consegue estar no estado dele que deve estar. Quando uma pessoa é inconsciente não consegue lidar com as coisas como deve ser. Quando uma pessoa é inconsciente, mas deixa ela entrar no assunto. Então, por que quando fala que o homem é inconsciente? Para que percebamos, vamos trabalhar de 3 pontos essenciais, que são 6, mas vamos trabalhar em 3 pontos, para que possamos compreender a inconsciência do homem. Quando falo que o homem é consciente, estou falando de todo ser humano que se encontra na face da terra, que é consciente diante de Deus. Não estou falando, vou falar sobre a inconsciência da filosofia de todo humano, que nós todos humanos, que às vezes ficamos inconscientes, que somos humanos, que próprio eu fico inconsciente, isso aí faz parte da vida do ser humano. Mas eu estou a falar da inconsciência do homem diante de Deus, para que possamos compreender. Eu estou trabalhando nos 3 pontos. Uma das principais ferramentas, uma das principais funções é que quando Deus cria, Ele cria um homem consciente. Quando Deus, vamos no Gênesis capítulo 1, versículo 22, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus, quando quando Ele cria todas as coisas, depois Ele, quando começa a criar o homem, diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estamos dizendo Deus que cria o homem consciente diante dele. O homem diante de Deus não era uma pessoa inconsciente, era uma pessoa consciente. Estamos a dizer, quando Deus cria o homem diante da face da terra, diz que criamos a nossa imagem e semelhança. O próprio Deus, Ele cria o homem consciente. Estamos a dizer, Deus cria o homem saber que é consciente diante dele. Por isso, quando Deus cria o homem consciente, por isso o homem logo automaticamente ele tinha uma relação com Deus. Porque Deus criou o homem consciente. O homem não era inconsciente, era consciente.
Então era consciente, por isso o homem se relacionava com Deus, se comunicava com Deus, porque era uma pessoa consciente. Por isso o homem ele sabia que devia se comunicar com Deus, devia se relacionar com Deus, porque era consciente. O homem sabia que existia alguém que estava em cima, porque era uma pessoa consciente. Então a consciência do homem tinha conexão com Deus do céu. A consciência do homem tinha uma ligação com Deus. Era uma pessoa consciente, era uma pessoa com conexão com Deus. Então, para dizer que Deus, quando cria o homem consciente, não cria o homem inconsciente. Então, quando vamos avante, encontramos que Deus, depois o homem desobedece a Deus. Quando o homem desobedece a Deus, tipo, por intermédio da sua caminhada, o homem perde a sua consciência, fica totalmente inconsciente. Quando um homem peca, Adão e Eva, eles não ficaram 100% inconscientes. Isso foi a andar do tempo da sua caminhada, que a completa a inconsciência, a completa o homem perde a sua consciência, a totalidade no Gênesis capítulo 6, quando o homem começa a seguir a humanidade, seguir os caminhos que não foram orientados com Deus. Então Deus destruiu aquele todo o povo, depois vai nascer outros povos. Então os teus povos já são esses povos que já vieram a ser um povo inconsciente. Ok, mas deixa lá isso aí não, deixa não, vou falar, mas só quero despertar um pouco para dizer que Deus criou o homem consciente, por isso eu falo do homem consciente. Porque Deus criou o homem consciente. Ok, vamos nos pontos essenciais. Primeiro ponto, vou falar 3 pontos, só 6 pontos. Primeiro ponto, o homem se tornou inconsciente de seu próprio Deus. O homem se tornou inconsciente de seu próprio Deus, odiando seu próprio Deus. Então o homem se criou inconsciente. Vamos Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 11. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca. Então o homem ele se tornou inconsciente diante de seu próprio Deus. Estamos a dizer que Deus cria o homem para se relacionar com ele. Ou Deus cria o homem para que tenha contato com ele. Mas o homem agora se tornou consciente do próprio seu Deus. O homem se tornou inconsciente do seu próprio Criador. O homem criou-se inconsciente do seu próprio adorador. Então o homem se tornou inconsciente da própria Deus. Por isso, por causa do homem foi criado, o homem que é inconsciente diante de Deus ou inconsciente de seu próprio Deus. Estamos a dizer que, como a Bíblia diz, que ninguém que entenda. Então, para o homem ser inconsciente, ele já não entende a Deus. O homem, por ser inconsciente, já não busca Deus. O homem, por ser inconsciente, já não tem noção de Deus. O homem, por ser inconsciente, já não serve a Deus. O homem, por ser inconsciente, já não adora a Deus. O homem, por ser inconsciente, já não se relaciona com Deus. O homem, por ser inconsciente, já não sabe a favor de Deus. O homem, por ser inconsciente, não sabe a favor da pessoa de Deus. O homem, por ser inconsciente, já não se comunica com Deus. O homem, por ser inconsciente, já não sabe a favor do Criador. O homem, por ser inconsciente, não sabe, já não serve ao mesmo Deus. Então o homem se torna inconsciente de seu próprio Criador. Então o homem, por se tornar inconsciente de seu próprio Criador, ele perde o valor da sua própria natureza. Então isso aí, vamos falar outro dia de explicar o que significa consciência para compreendermos melhor. Outro dia vou tratar somente a palavra significado da consciência. Mas quer dizer que o homem se tornou totalmente 100% consciente. Porque quando Deus criou o homem, criou-se para o homem se relacionar com ele. O homem, Deus tinha muita intimidade, mas por causa do pecado, o homem perde a sua consciência. Ele se torna totalmente inconsciente de seu próprio Deus.
Deixa ela dar exemplo. É como uma pessoa que, vou dar exemplos simples. É como uma pessoa quando perde uma memória, ele se torna, quando perde a sua memória, ele fica inconsciente da sua própria família. Estamos a dizer, quando a pessoa perde a sua memória, fica inconsciente da sua própria família, não conhece a sua própria família, não conhece os seus próprios pais, não conhece os seus próprios filhos, não conhece o seu próprio marido, não conhece a sua própria esposa. Aquela pessoa se tornou inconsciente, perdeu da sua própria memória. Quando falamos um pouco de inconsciente, por exemplo, tem pessoas que, vamos desculpar pela expressão, não gosto, mas vou falar assim mesmo. Tem pessoas que têm problemas mentais. Então a pessoa quando tem problemas mentais, ele é capaz de perder a sua memória, ele fica inconsciente da sua pessoa que rodeia, ele fica inconsciente das pessoas que convivem com ele fica inconsciente com as pessoas que se relacionam com ele fica inconsciente tanto com sua familiar próprio da sua casa, ele fica inconsciente com seus próprios amigos. Então é como o homem, quando ele foi criado consciente para saber tudo de Deus, sobre Deus, mas quando o homem, por causa da caminhada do pecado, ele se tornou totalmente inconsciente de seu próprio Deus. Para o homem se tornar inconsciente sobre o próprio Deus, por isso ninguém vai se relacionar com Deus. Para o homem se tornar inconsciente de seu próprio Deus. Quando fala que o homem se tornou inconsciente de seu próprio Deus, estou dizendo que o homem se tornou inconsciente de seu próprio Criador. Estou dizendo, o homem se tornou consciente da própria pessoa que lhe deu a respiração à vida. Estou dizendo que o homem se tornou consciente da pessoa que lhe faz todo dia para respirar. Estou dizendo, o homem que se tornou consciente do próprio seu Deus que lhe dá vida para existir na terra. Estou dizendo que o homem se tornou consciente do seu próprio Deus que tira a sua vida a determinados anos que foram contados aqui na terra. Estou dizendo, o homem ficou inconsciente do seu próprio Deus que foi ele que lhe fez. O homem, estou dizendo, se tornou consciente do seu próprio Deus, não sabe que é Deus, que existe um Deus supremo aqui na face, aqui no céu, que está sob o comando na terra, que o homem se tornou inconsciente do seu próprio Deus, que ele não tem noção que ele existe por causa desse próprio o seu Deus, que ele ficou inconsciente. Então o homem, por ser inconsciente do seu próprio Deus, já não conhece seu Criador, já não conhece seu Deus. O homem, por se tornar inconsciente do seu próprio Deus, por isso não sirve a ele. O homem, por se tornar consciente do seu próprio Deus, não tem noção desse Deus. O homem, por se tornar inconsciente, não tem, posso dizer, não sabe que ele representa desse Deus, não sabe qual é a função desse Deus, não sabe que existe esse Deus, não sabe que há um Deus que existe a favor dele, que ele se encontra por causa desse Deus. Então o pecado fez com que o homem se tornasse consciente, ou para o homem se tornar inconsciente do seu próprio Deus. O homem hoje chama Deus perdão. O homem hoje o homem hoje em dia diz Deus não existe por causa da sua inconsciência, ele se tornou inconsciente. O próprio homem, por causa de ser um homem consciente, ele se tornou pecador e não quer saber mais de Deus. O homem, por ser inconsciente, ele se tornou um ateu. O homem, por ser inconsciente, ele deixou de acreditar a favor da existência de Deus. O homem, por ser inconsciente, ele deixou de se relacionar com Deus. Então o homem é inconsciente. Então, para que tu percebas sobre o homem consciente ou a sua inconsciência, quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria para se relacionar com eles, porque eram pessoas conscientes. Adão todos os dias se relacionar com Deus. Adão todos os dias se comunicava com Deus, porque era uma pessoa consciente. E Adão sabia que era ele que tinha uma função, uma missão, que devia se relacionar com Deus todos os dias. Ele sabia que mesmo estivesse aqui na terra, devia se comunicar com Deus, se relacionar com ele, porque era uma pessoa consciente, era algo natural. Ele se comunicava todos os dias, porque era uma pessoa consciente. Então o homem, por ser uma pessoa inconsciente com Deus,
Por ser uma pessoa inconsciente com Deus, por isso ele já troca o lugar de Deus com outros deuses. O homem, por ser inconsciente, já ele vive como se fosse o dono das coisas. O homem, por ser o inconsciente diante de Deus, ele se coloca no lugar de Deus. O homem, por ser inconsciente diante de Deus, ele estabelece os deuses no lugar de Deus. O homem, por ser inconsciente diante de Deus, ele anda, anda noutros meios. Então o homem é totalmente inconsciente. Então o homem, por ser inconsciente de Deus, então o homem, o seu espírito não tem conectação com o Espírito de Deus por causa de ser inconsciente. Por quando o homem, por causa de nascemos no pecado, já nascemos mortos espiritualmente. Então quando nascemos mortos espiritualmente, a nossa consciência automaticamente fica inconsciente. Fica inconsciente nas coisas de Deus. Então somos totalmente inconscientes já por nós mesmos diante do nosso Deus. Então é esse tipo de coisa quando digo que o homem se tornou inconsciente, quando o homem é inconsciente de seu Deus, o homem se tornou inconsciente de seu próprio Deus. Então por causa do pecado, do pecado da morte espiritual, então que esse pecado nos traz, por causa da morte espiritual, nos traz a nossa consciência como uma consciência inconsciente. Inconsciente, que faz com que nós nos tornamos 100% inconscientes diante de Deus. É por isso que nos tornamos inconscientes diante de Deus. Então, nos tornamos inconscientes, para dizer que o homem é inconsciente, encontramos os pecadores que não têm Deus por causa de ser inconsciente. Encontramos os religiosos que os religiosos, estou a falar daqueles religiosos que não acreditam da Bíblia Sagrada, se baseia nos seus livros. Então eles estão a ser inconscientes de seu próprio Deus. Eles estão a ser inconscientes da revelação do seu próprio Deus. Estão a ser inconscientes de seu próprio Criador. Estão a ser inconscientes daquele que lhes trouxe aqui na terra. Então o homem, por causa, é um inconsciente. Quando o homem é inconsciente do seu próprio Deus, não tem noção do seu próprio Deus. E o homem, quando é inconsciente, não tem por ser inconsciente, não vive, passou Deus, não vive, passou Deus por causa de ser inconsciente. Então, como dizem, os religiosos próprios são inconscientes do seu próprio Criador. Os religiosos são inconscientes de seu próprio Deus. Então, os pecadores também são inconscientes. Então, os pecadores, por ser inconscientes de seu próprio Deus, eles chegam a uma conclusão de provar, dizer de fato esse Deus não existe. Isso é por causa de ser uma pessoa inconsciente. Quando uma pessoa é inconsciente, deixa ela falar um pouco dessa palavra. Quando fala inconsciente, quando dissemos uma pessoa, desculpa lá falar dessa expressão, quando dissemos que uma pessoa é maluco, significa que essa pessoa é porque está fora do normal, é uma pessoa anormal, é uma pessoa não normal, então a pessoa está fora de si mesma. Essa pessoa acabamos e fica uma pessoa inconsciente. Fica uma pessoa inconsciente. Então ele pode conhecer a sua família quando é maluco, mas ele é inconsciente por estar fora do processo, está fora da vida como deve ser vivido. Quando uma pessoa é maluco, estamos dizendo é inconsciente por estar fora, que ele está fora de si mesmo, que ele não pode trabalhar, ele está fora, que não pode fazer trabalho, ele está fora, que ele não pode formar família, ele está fora de si mesmo, que não pode construir uma casa, ele está fora de um estilo da vida normal. Então essa pessoa é inconsciente. Estamos a dizer, ele não está para se preocupar pelo trabalho, porque é inconsciente. Ele não está a reunir as condições para trabalhar, porque é inconsciente. Ele não está a se preocupar para construir família, porque é inconsciente. Ele não está preocupado para ter uma casa, fazer alguma coisa. Então essa pessoa nós
acabamos logo de estar no estado anormal. Esse tipo de estado do homem que se encontra diante do seu próprio Deus. Então o estado do homem diante de Deus ele é totalmente anormal por ser uma pessoa inconsciente. Então por ser inconsciente trocamos de lugar de Deus contra os Deus por causa da nossa consciência, por sermos inconscientes, por nos tornarmos inconscientes. Então, uma pessoa também é inconsciente de ideia diante de Deus. Então, estamos a dizer que o homem não tem noção de si, de próprio sou Deus, e por isso chama-se inconsciente. É o primeiro ponto, que não acredita na existência de Deus, diz que Deus não existe, Deus não está. Então, o homem é inconsciente, não tem noção, outros já não acreditam, mas não tem noção de tipo de Deus é. Por exemplo, uma pessoa pode perceber que para estar viver e está tudo, como por exemplo, maluco, mas ele não tem noção do que deve fazer na vida. Então, como os religiosos acreditam em Deus, mas não tem noção que Deus está a servir um Deus errado, porque são uma pessoas inconscientes. Por exemplo, o pecador diz que Deus sabemos que existe, mas não tem noção como é que esse Deus é. Porque são pessoas inconscientes, por isso que preferem continuar nos pecados por causa da sua inconsciência. Então, ele diz que para dessa forma é normal. É normal. Vamos ao segundo ponto. Primeiro ponto, dissemos que o homem é inconsciente de seu próprio Deus, do seu próprio Criador. Segundo ponto, o homem é inconsciente diante do diabo. Vamos no Romanos capítulo, Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Segundo Coríntios 4, versículo 4, diz assim: o Deus desta era segundo o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas já sabe dizer, o Deus desta era segundo o entendimento dos descrentes. Então estamos a dizer que o homem é inconsciente do diabo. Quando dissemos que o homem é inconsciente do diabo, deixa lá para fazermos, percebemos isso. Eu não vou falar que isso aqui é segundo entendimento, o que significa isso, porque aqui não estou tratando do evangelho, mas só quero ser uma palavra, vai ser forte. Assim, para entendermos que o homem é inconsciente diante do diabo, como é que eu vou falar isso aí mesmo? Ok. O homem não tem noção sobre o estado que se encontra o diabo. O homem não tem noção que a sua vida está totalmente ligada ao diabo, por causa da sua inconsciência ou por ser inconsciente. Deixa eu dar exemplo para entender. Quando uma pessoa é maluco, não tem noção. Quando fala maluco, fala aqueles que são tratados para ser maluco, são tratados por ser familiares, pessoas de má fé, pessoas de serviço, pessoas que fazem pactos, que depois os pactos dão errado, depois fica maluco. Então aquelas pessoas não têm noção sobre aquilo que eles que é resultado de um trabalho que foram feito na vida deles. Então aquela pessoa inconsciente está vivendo, está a andar, mas ele não tem noção que estado se encontra e está a representar a uma época de um trabalho foi feito dele. É uma pessoa inconsciente. É uma pessoa que está totalmente inconsciente, não se percebe nada acontece. Então é como o homem é inconsciente diante de diabo. Quando digo o homem é consciente de diabo, para que nós percebamos melhor assim. Quando vou falar um pouco dos africanos, quando eu falo dessa forma, queremos que para que percebamos, vou falar um pouco do africano, em todo mundo acontece. Assim, quando uma criança nasce na África, depois quando os pais seguem as tradições, depois dizem que aquela criança temos que lhe entregar para os avós, então eles vão ter que agradecer o nascimento da criança nos antepassados.
Então, nos antepassados, a própria família é inconsciente do diabo, pensa que estão a abençoar a criança quando estão a receber uma transferência das bênçãos malignas diabólicas. Então aquela família está a dizer, tem só em família inconsciente sobre aquele assunto a fazer a favor daquela criança. A família, quando faz aquilo e pensa que estão a abençoar a criança e porque estão totalmente sobre inconsciente a favor do mundo espiritual sobre Satanás. É uma família não tem noção o que está se tratando no momento que estão a oferecer uma criança, entre aspas, dizer que está a receber uma bênção, quando entra no lugar de bênção é receber uma maldição maligna. É uma criança inconsciente, é uma família inconsciente do diabo. Então todos os trabalhos são feitos no mundo inteiro, tanto africano, tanto as pessoas quando vão nos curandeiros, vão buscar soluções, vão buscar prosperidade, vão buscar riqueza, vão buscar soluções na vida. E faça alguma coisa, então é só onde vão nos iluminantes para que vai ser próspero, vai ser mais bilionário, vai ser celebridades grandes, vão ser a pastor voz iluminantes, tanto voz iluminantes, jogador vários iluminantes. Há muitos grupos que vão nos iluminantes. Então quer dizer o que é isso? Quer dizer que a pessoa só inconsciente sobre o assunto próprio que está se envolver, está a tratação inconsciente. Que aquele trabalho está a ser feito porque a pessoa somente está preocupada a favor de garantir a sua vida, ou de garantir a proteção da criança, ou de que garantir que todo mundo queremos sucesso, que garante o sucesso, outros queremos garantir soluções, resultados. Nós sabemos que nós quando nos envolvemos em problemas sempre queremos soluções. Mas isso quer dizer de que forma? Estou a dizer que uma pessoa própria que vai atrás de próprias soluções é inconsciente, porque não sabe que o assunto se trata, se envolve o mundo espiritual de Satanás que está lá o projeto para estar sob o controle da minha vida. Deixa eu dar exemplo simples. Estou a dizer, o homem é inconsciente quando vai atrás das buscas da informação, não tem noção onde vai buscar esse tipo de coisa, é lá onde está o diabo. Desse projeto sobre a bênção ou soluções, estou a procurar através dos curandeiros, tantos iluminantes, tantos é lá onde que não tem noção, a pessoa é lá onde estão sobre os efeitos de diabo. Então, por ser uma pessoa inconsciente, não tem noção das consequências. Por exemplo, uma pessoa quando vai querer ficar rico, for nos curandeiros, for nos iluminantes, tanto faz. Não tem noção quais são as consequências daquela coisa. Então, por ser inconsciente, não sei que aquelas coisas trabalham com o diabo. Por ser um inconsciente curandeiro, não sabe que há um espírito que está a ser operado por ele, por diabo. Por ser inconsciente, ele pensa só as capacidades dele. Outros pensam só capacitados por Deus. Então, por ser inconsciente, da mesma forma, quando digo uma pessoa é inconsciente de diabo, então um trabalho Satanás que é feito na vida das pessoas que as pessoas não têm noção por ser inconsciente o que se trata no mundo espiritual a favor das suas vidas. Então as pessoas são inconscientes do próprio Satanás. Por ser inconsciente, não tem noção das consequências. Por ser inconsciente do próprio Satanás, como diz que Satanás cegou o entendimento do mundo deste século, então a pessoa está não sabe que está sob o controle de Satanás. Deixa ela dar exemplo para que talvez possa perceber que o homem percebe sobre estar consciente do diabo. Os líderes políticos estão inconscientes de diabo porque Satanás trabalha no espaço. Satanás trabalha no país. Satanás trabalha nas províncias em vários lugares. Então ele trabalha com os políticos. Então os políticos são inconscientes do próprio Satanás. Que há um espírito envolve
neles para que realizasse o projeto por intermédio de Satanás, mas só inconsciente, não tem noção que alguém está a favor no comando dele, no controle, que existe o Supremo, que é o diabo. Eles são inconscientes, não tem noção desse tipo de coisa, não tem percepção. É que não quer falar sobre a operação do mundo de Satanás, não quer falar a operação do mundo de Satanás. Se mais gostaria de ouvir, isso aí pode colocar nos comentários o que é isso do mundo de Satanás, ou quer saber como é que, o que é isso aí, ou ele fala do mundo espiritual, do mundo de Satanás. Quando ele fala do mundo de Satanás, vou trazer várias formas. Por exemplo, já tenho vários temas de Kardec que fala sobre forças espirituais. Todo mundo gosta de chamar batalha espiritual, mas eu falo de forças espirituais, dizer como é que são forças espirituais, ali dou definição de forças espirituais, falo quem são forças espirituais, falo como atua a força espiritual, falo qual é a sua função, qual é a sua missão. Então, trato várias formas, em vários temas, não só um tema, dividir de tempo para o meu trabalho, o que é isso de força espiritual. Andava a dizer. O homem é inconsciente diante do diabo, é inconsciente diante de Satanás, é inconsciente diante do mundo espiritual maligno. Estamos a dizer, o homem, por ser inconsciente, não tem noção sobre o mundo espiritual. O homem, por ser inconsciente, não percebe a atuação, a operação, a obra satânica maligna no mundo espiritual ou a favor da vida dele. Então o homem, por ser inconsciente, por isso ele não percebe o que se passa do mesmo jeito. Perdão. Quando Deus faz o homem, em Gênesis 2 versículo 7, Deus disse que formou o homem pelo pó. Depois Deus soprou o espírito nas narinas do homem, o homem se tornou alma vivente. Então quer dizer o que? Isso quer dizer, quando Deus faz o homem, então ele colocou o espírito dele do homem para que fique consciente. Deus, quando Deus sopra o espírito no homem, é que Deus queria que esse homem seja o homem consciente com o próprio Deus. Porque o espírito que Deus soprou é dele, vem de Deus. Poder saber, se ele colocasse o espírito dele no homem, o homem tem poder ficar automaticamente consciente com o próprio Deus que ele fez. E porque Deus percebeu, se fizesse o homem sem espírito, não teria como o homem tivesse ser consciente com o próprio ele. É como que acontece com os animais. Os animais têm alma, mas não têm espírito, por isso não tem como ficar consciente com Deus, porque nos animais não tem espírito. Então todas as coisas que existem diante da terra não são conscientes, porque não tem conectação do Espírito de Deus, ou não tem espírito, mas Deus coloca o espírito do homem para que o homem fique consciente. O espírito de consciência, vou explicar o que significa, o que tem a ver com a consciência. Mas quero perceber-se o que é ser consciente. Consciente, que essa de consciência está relacionada com a alma. Eu vou explicar outro dia para que percebamos melhor. Mas não quer definir a palavra consciência, só quer dizer para a própria consciência, para que o homem estivesse consciente, dependeu do espírito que Deus soprou no homem. Por isso, quando Deus coloca o espírito do homem, por isso o homem fica consciente automaticamente. Fica consciente por causa do Espírito de Deus que soprou no homem, ou por causa do Espírito de Deus que colocou no homem para tornar-se alma vivente. O Espírito que Deus soprou no homem, esse Espírito que fez com que o homem se tornasse consciente, ou para que o homem ficasse consciente, um homem de processo, um homem saber que para ele deve ter consciente de seu próprio Criador. Então, por isso quando digo o homem está consciente diante de Satanás, é que próprio, quando o homem espírito morre, ele morre no mundo espiritual, ele morre na parte que tem dois tipos de divisão da morte espiritual. Desculpa, temos duas divisões do mundo espiritual. Temos o mundo espiritual, uma parte de Deus, temos o mundo espiritual que é a parte de Satanás. Então, essa morte espiritual nos envolve em dois mundos espirituais. Nos envolve nos tornar inconscientes no mundo de Deus. Por isso que falamos lá no princípio como é inconsciente de seu próprio Deus. No segundo, nos envolve no mundo espiritual, o homem inconsciente diante de Satanás, diante do diabo, que o homem não tem noção também da parte do mundo espiritual de Satanás. Por isso o homem não se entende todo o projeto que é tratado
Mas aquele homem que vai nos curandeiros, vai nos iluminantes, ele quer ficar rico, mas que só exigido coisa, mas não tem noção do que acontecerá com a própria sua vida, não tem noção que os seus trabalhos será feito na sua vida, porque é uma pessoa inconsciente no mundo espiritual maligno, não tem noção, não percebe como é que funciona, opera. Por isso o homem é inconsciente no mundo espiritual. Quando fala do homem inconsciente no mundo espiritual, está a dizer o homem, ele não tem noção que está a trabalhar na sua vida, dia a dia após. Que uma consciência no mundo espiritual, Satanás que diz cegou. É o Deus que cegou o entendimento dos descrentes deste céu. Então o homem não tem. O homem não está consciente que alguém está a trabalhar contra a sua vida. Por isso, nós que somos pregadores, somos servos de Deus, somos chamados para estarmos filhos de Deus para proclamar. É que nós não temos noção quando o homem é inconsciente. Em que estado o homem se encontra Satanás? Por isso gastamos tempo, queremos discutir, não percebemos. Aquela pessoa está inconsciente diante do diabo. Deixa eu dar exemplo. Quando uma pessoa que não gosta mais, vou ter que falar, quando uma pessoa é maluco, por isso nós não discutimos maluco, porque estamos a ver aquela pessoa é inconsciente, o seu estado não está no estado normal como nós, por isso não possamos discutir com o maluco. Deixa eu dar exemplo. Se, por exemplo, ando no caminho, me encontro com o maluco, me dá chapada, eu não vou querer resolver chapada, eu não vou querer lutar com ele, porque já estou totalmente consciente que aquela pessoa é inconsciente por causa do estado dele. Então ele nem sabe porque está me batendo. Não sei, porque é uma pessoa inconsciente. Pessoas que sabem, que estão sempre sendo conscientes, quando se encontram com o maluco, sabe, não luta, sabe, é uma pessoa está inconsciente. Penso por o maluco ser consciente, que não fomos estabelecidos leis no país, dizer que faz isso está cometendo crimes. Quando o maluco faz algo errado, que contradiz as normas da Constituição da República, não prende aquela pessoa, não é levado nas contas, porque estão a ver o estado dele, que não está no estado normal, é uma pessoa inconsciente. Mas quando roubaram a coisa dele, que a pessoa não vai lhe bater, dizer ladrão, porque está no estado inconsciente. Então, isso quer dizer, mas por que eu falo isso? Está a dizer, nós próprios que somos normal, que temos no mundo normal, conseguimos perceber quando que uma pessoa é inconsciente no estado horizontal. Não estou falando homem com Deus, né? Estou falando no estado normal. Porque se eu lutar com o maluco, significa também não estou bom de cabeça, eu sou inconsciente. Então eu logo vou ver que a pessoa não estou bem, alguma coisa está errada em mim, alguma coisa está errada em mim. É da mesma forma como devemos olhar as pessoas, por exemplo, que são pecadores, que são ateus, são filósofos ignorantes, são assim, temos que olhar que eles estão sobre inconsciente sobre o diabo. Quando estamos sobre inconsciente, eles não têm noção em quem está sob o controle da sua vida. Da mesma forma, quando um maluco atua sobre alguém, porque Deus sabe, ele não sabe quem está sob o comando na vida dele. Porque é mal consciente, há um espírito que foi feito na vida dele. Quando digo há um espírito que foi feito, foi amaldiçoado com a família dele, foi amaldiçoado com alguém de má fé, foi amaldiçoado no serviço pelos colegas, foi amaldiçoado pelos vizinhos, ou foi amaldiçoado porque roubou alguém, ele trouxe as consequências para a pessoa ter inveja dele. Então faz aquilo, mas não tem consciente por que faz aquela coisa. Da mesma forma, quando uma pessoa é inconsciente de diabo, ele não tem noção por que ele leva a negar o evangelho. Ele não tem noção que ele leva a negar a existência de Deus. Ele não tem noção que ele leva a negar que de fato Deus existe. Porque é uma pessoa que está inconsciente, que não tem noção ao mundo que opera diante dele, que Satanás está trabalhando, está a operar. Da mesma forma, o maluco quando disse da chapada, que há um efeito está trabalhando na vida dele. Então é dessa forma que o homem está inconsciente de diabo, não tem noção o que se trata no mundo maligno a favor da vida dele, não sabe quem trabalha na vida dele, não sabe quem se encontra em processo na vida dele, quem está a atuar, quem está a operar, o que está a acontecer no mundo maligno, por intermédio de Satanás a favor da vida dele. Pessoal, para ver que o homem está inconsciente no mundo espiritual, é normal um homem
ficaram anos a sofrer por um caso. Depois chega um tempo de dizer, não está conseguindo ter solução. Vamos dar exemplo, uma pessoa sofre anos a procurar emprego, não está a encontrar emprego, depois dizer que não, tem que ver o que está se passando na minha vida, então não estou isso concordar, não estou a dizer para fazer, estou a dizer o mundo por mim. Depois vai nos curandeiros dizer o que está se passando na minha vida, dizer para não, você não está a dar a ver certo, não está a procurar ninguém, não quer para você trabalhar. Estava a dizer que uma pessoa ficou inconsciente sem saber o que estava a se passar na vida dele. O mundo fica inconsciente porque não tem sucesso, não estão conseguindo conceber muitas coisas. Até inconsciente no mundo espiritual, então para dizer que ele luta pela força pessoal, ele batalha pela força pessoal por estar inconsciente, não saber que há um espírito que está sob o controle na vida dele, há um maldições que foi lançado, que foi conectado. Então, mas isso não é essa parte do mundo que era falar da meditação, ele quer falar isso porque são coisas dia a dia, pois que as pessoas que entendemos, são coisas que vivemos dia a dia, pois são coisas que passamos dia a dia, pois não isso. A parte do ICC quer dizer que o homem é inconsciente por Satanás cegou o entendimento dele. O homem é inconsciente a favor da sua própria a sua vida. Então ele não tem noção que é inconsciente que o próprio Satanás trabalha com a mente dele, que cegou a mente dele, cegou os pensamentos dele, cegou para que eles não possam perceber nada, para não compreender nada, para ser ignorante, para não perceber. Então que o homem por si mesmo é inconsciente porque está no comando de Satanás. Quando vai no Efésios 2 diz que para vocês antigamente vocês seguiam ao princípio desta operação deste mundo. Então estamos a dizer que as pessoas antigamente, como eu posso falar, dizer que as pessoas quando estão inconscientes, não tem Jesus como se não sabe. Ele serve Satanás sem saber, ele se construiu Satanás sem saber que estão a servir a ele. Da mesma forma que os curantes dizem que não somos filhos de Deus, eles já maioria não tem noção que estão a servir Satanás. Dois tipos de curandeiros, mas não vou falar. Se estão interessados em perguntar, dizer quais são os que tipo de curandeiros que eu falar diferenciar. Há dois tipos de curandeiros. Há curandeiros que sabem são servos de Satanás, mas há curandeiros que não sabem são servos de Satanás. Há dois tipos desse tipo de coisa, são pesados isso. Mas você não quer tratar esses mistérios, se você não pode sair fora do assunto, está interessado, pode fazer isso aí, vou tratar isso aí, quais são as diferenças, Então para dizer assim, o homem é inconsciente. Quando digo o homem é inconsciente de Satanás, ele não percebe que há um mundo que opera, ele que faz para que ele não possa abrir as oportunidades, não sabe, quando desmente, desacredita, não quer saber nada de Deus, ele faz tudo, não sabe que há um espírito operando para que desacredita contra Satanás. Porque quando o homem é inconsciente de diabo, ele não tem noção que Satanás é ele que está operando, trabalhando a favor da vida dele para que fica contra o seu próprio Deus. Porque o homem já é inconsciente com o próprio Deus, mas Satanás volta a trabalhar por intermédio dele para que nunca abra uma brecha a favor da sua vida. Da mesma forma, quando os judeus estavam, Jesus Cristo aqui na face da terra, os judeus estavam inconscientes a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ter operado vários milagres, ele estava consciente. Mas Jesus tivesse mostrado vários sinais, ele estava inconsciente que de fato isso aqui é filho de Deus, isso aqui é Deus. Mas Jesus ter aprovado a sua ressurreição, no dia da sua sepultura, que os soldados confirmaram que o corpo de Jesus já não esteve lá, então mesmo assim alguns ainda ficaram inconscientes. Como Pilato, ele ficou e teve conhecimento, mas mesmo assim não quis seguir aquele assunto, dizer de fato aquele que ressuscitou o Filho de Deus, que falou vai ressuscitar, ele voltou a permanecer inconsciente. Quer dizer o quê? O Pilato teve conhecimento que de fato Jesus ressuscitou, que está falando a sociedade dele é verdade, pois Jesus já tinha falado a ele, mas mesmo assim pagaram dinheiro às sociedades para não pagar. Eles não estavam entendendo que há um espírito que trabalhou contra eles para que não aceitam o problema
o pó de Jesus de fato que ressuscitou, não vai convencer as pessoas, mete saber, não? Então, isso quer fazer entender o quê? Quer dizer que mais que depois da ressurreição eles se vieram ao conhecimento que se tornam conscientes, mas não sabe que também há uma obra a ser trabalhada detrás deles para que ele fique inconsciente. Então, muita inteligência Satanás. Por isso, ficará toda a informação para ser desatualizado. Vamos ao terceiro ponto. O homem é inconsciente consigo mesmo. O homem se tornou inconsciente consigo mesmo. O que isso é do homem se tornar inconsciente consigo mesmo? Deixa lá. No Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus disse que fez o homem pelo pó. Deixa lá abrir para que possamos acompanhar. Gênesis 2, 7. Mas não só quero falar, só quero fazer para perceber. Só quando digo o homem ficou inconsciente de si mesmo. 2, versículo 7 diz assim. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Então Gênesis 2:7. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas. O homem se tornou alma vivente. Então, de que forma dizer que o homem se tornou inconsciente de si mesmo? O homem não acredita que foi formado em 3 formas. Não acredita que foi formado em espírito, alma e corpo. Ele sabe que tem um corpo, mas não acredita sobre a formação da sua vida no espírito. Quando digo isso, não acredita é que os homens não acreditam que será o espírito. Quando o homem morre, o espírito sai, vai lá no céu, diz que não existe espírito. Então, quer dizer que o homem ficou inconsciente consigo mesmo. Então, quer dizer, o homem passou a desacreditar a si mesmo. Passou a não ter noção de si mesmo. Então, quer dizer, o homem ficou inconsciente, não tem noção que ele realmente é. Dizer que realmente é, não estou dizendo o Arsénio, não estou dizendo Arsénio é o Arsénio de que origem que vem, de que família, não é isso. Estou dizendo o homem, por ficar inconsciente com si mesmo, ele nega a si mesmo. Quando dissemos que o homem não tem noção que o homem, para que ele se tornasse uma pessoa a vir a falar, dependeu do sopro de Deus. É o sopro de Deus que fez com que ele se tornasse alma vivente. Por isso o homem não acredita sobre que ele foi formado em três componentes. Que 3 componentes nas quais nos ensina a cabeça, tronco, membros. É quando no projeto de Deus nos ensina em 3 componentes: espírito, alma e corpo. Então o homem se torna inconsciente a si mesmo, não acredita em si mesmo. Não acredita sobre a formação do espírito, porque ele diz, eu não sou feito espírito porque não vê o espírito. Então é dizer que o homem inconsciente passa a desacreditar a si mesmo, passa a não concordar consigo mesmo, passa a reprovar a si mesmo. Então isso é por causa da consciência do homem que se tornou inconsciente por intermédio do pecado. Por isso o homem, por ser inconsciente, não acredita. Ele quando morre, o que vai ter o corpo, isso ele acredita, ele tem certeza porque vê todo sem terra, mas não sabe quando sai, vai para o céu. Então para dizer isso, para dizer isso, para ver, a escola diz quando uma pessoa nasce, cresce, casa, forma família, envelhece e morre. Então, por ser inconsciente da sua próprio espírito, não diz quando uma pessoa morre, diz que terminou o filho. Não diz quando morre, existe outra vida. Por causa, é inconsciente de si mesmo. É inconsciente que próprio ele vai voltar a viver o homem. Então, para dizer que o maior, o outro inconsciente do homem é desacreditar a si mesmo. Não concordar com ele mesmo. Por isso, chama-se que o homem se torna inconsciente. Então, o consciente do homem, ele não tem noção que ele realmente é. Quando falo que ele realmente ele estou falando na posição, de forma como foi feito com Deus. Não estou falando aquela pessoa disse porque pá.
que se perdeu depois diz não conhece a casa dele, não isso, não estou a falar desse estado, não estou a falar desse tipo da pessoa, a pessoa depois perdeu a memória, já não se sabe quem, já não se lembra, não sabe como viver, não estou a falar disso, estou a falar da própria pessoa, sobre a projeção de Deus, como foi criado. Desacredita sobre a projeção da sua própria vida, do jeito como foi criado, em três componentes na sua vida. Então o homem ficou totalmente inconsciente de si mesmo. O homem ficou inconsciente de si mesmo, já não tem noção. O homem ficou inconsciente de si mesmo, não tem noção do seu destino. O homem ficou inconsciente de si mesmo, não sabe de onde que veio, não sabe que veio de Deus. Vem de Deus em espírito, em alma e corpo. Não tem noção de si mesmo, não sabe que ele morreu, mas o seu espírito volta para Deus, que de onde ele veio. Então para dizer que ele é totalmente inconsciente. Ele ficou inconsciente por estar limitado nas coisas da terra de si mesmo, a sua vida. É por isso o homem também ficou inconsciente. Por isso já desacredita a si mesmo. Por isso há uma coisa muito se levanta quando dizem o homem para não no espírito, o homem. Então outros acreditam no espírito, que o homem tem espírito, mas mesmo se torna-se consciente ainda porque não sabe qual é a função do espírito que se encontra nele. Perdão. Porque há filósofos que acreditam que o homem foi feito espírito também. Mas também há outros que ignoram, os ateus, pecadores, vários milhares das pessoas, próprios religiosos que desacreditam sobre espírito. Dizer como foi feito a alma é um corpo. Há religiosos que desacreditam isso. Há religiosos que desacreditam que o espírito vai voltar para Deus. Então para dizer que o homem ficou inconsciente. Há próprios cristãos que desacreditam isso, porque são cristãos apenas por ser Jesus, mas não têm informações básicas, ou estão em dúvida porque recebeu conhecimento na escola e na igreja. Então são esse tipo de coisas. Quer dizer que o homem está totalmente inconsciente. Está totalmente inconsciente. Quer deixar ela para fechar assim. Falei de três: o estado do homem, como se encontra inconsciente com o seu Deus, inconsciente com o diabo, está inconsciente sobre o diabo, está inconsciente sobre diante de Deus, está inconsciente consigo mesmo. Então são esse tipo de coisas que nos provam o homem inconsciente. Então sobre esse tipo de coisa, eu vou continuar outro dia para mais avante, mas hoje quero trabalhar 3 pontos sobre o homem inconsciente. O estado do homem, como é que ele é inconsciente, para dizer que nós somos inconscientes. Mas estou a falar para o pecador, para o religioso, para os cristãos. Inconsciente com Deus através da própria Bíblia. Quem não crê na Bíblia é inconsciente, está inconsciente com o próprio Deus, que é o Criador, que é o Deus que ele fez. Está inconsciente do seu próprio Deus. Não crer em Deus, em existência, em tudo é consciente. Sobre Satanás é pesado esse tipo de coisa. Preciso para aprofundar outros dias para compreendermos, porque para perceber não faz. Ser inconsciente com Satanás é uma tarefa que não faz. Para que o homem perceba, é inconsciente com o próprio Satanás. Estou a falar já do mistério profundo de Satanás por causa de cegar o entendimento das pessoas, que cegou o próprio teu entendimento, e também inconsciente consigo mesmo. Mas uma das prioridades para que possa despertar, voltar a sua consciência diante de Deus. Da mesma forma, quando um maluco ou doentes mentais, quando está inconsciente por causa das suas doenças, os tratamentos feitos, quando só um maluco tratado por uma pessoa de má fé, para que volte ao seu estado normal, precisa de uma libertação.
Se é um estado sob problemas mentais relacionados por causa de sofrimento da alteração, por causa das drogas, por causa de sofrer muitas coisas que acontecem na vida, pode ser trauma, pode causar prejuízo de mente, precisa de um tratamento específico para que volta. Também que Deus liberta, mas só quer fazer com que quer fazer com que uma pessoa não tem capacidade para voltar a se tornar consciente a si mesmo, fora do tratamento. Da mesma forma, nós não temos como para nos tornar conscientes diante de Deus a sós mãos se não for tratado por intermédio do Evangelho do Cristo. Próprio não só possamos nos tornar conscientes em todas as coisas que se encontram ao redor do mundo, que são que diante do próprio Deus, Satanás e de nós mesmos, quando nós somos tratados, esse caso, por intermédio do Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho do Cristo é que faça com que o homem volte a se tornar consciente. O Evangelho do Cristo é que faz com que o homem ele volta o estado normal e consciente com o seu próprio Deus, para que tenha consciência do mundo espiritual, o Evangelho do Cristo, para que faz com que o homem seja consciente consigo mesmo. Por exemplo, falei sobre forças espirituais. Então, o Espírito Santo, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, depois de receber a graça, o Espírito Santo vai habitar nele. O Espírito Santo começa a trazer a consciência sobre o mundo espiritual, como é que opera, como trabalha, como funciona, e na própria sua vida começa a ter para fazer perceber esses mistérios, principalmente quando as pessoas têm uma vida mais profunda de oração, começa a entender o mundo espiritual, uma batalha espiritual, a força espiritual como atua. As pessoas que oram muito, pessoas de intercessão, entendem esses mistérios, não é? Entende? Não dá para dizer, não é? E também os libertadores entendem esse ministério. Dá para dizer também, não, é um trabalho para que voltamos a ser conscientes, como estou aqui falando aqui, que a graça do Espírito Santo também conceder para que falasse quando que o homem está inconsciente, não pela minha capacidade. A filosofia pode nos ensinar de várias formas quando uma pessoa está inconsciente. Nós podemos ver uma pessoa normal estar inconsciente, é normal, de uma forma que vou falar outro dia, não quero falar mais disso. Mas uma das principais ferramentas principais é por intermédio do Cristo. A única forma para que voltamos nos tornamos conscientes é o tratamento por Cristo. O nosso tratamento se encontra por intermédio da pessoa do Cristo. E fora do outro Cristo não podemos encontrar do Cristo. Os próprios religiosos são inconscientes, precisam de tratamento. Os pecadores são inconscientes, precisam de tratamento. Os cristãos que já receberam salvação, mas ainda estão em dúvida, precisam das profundezas da palavra de Deus. Para que volte a ser consciente com Deus, precisa ter vidas profundas de oração, que tenha consciente na vida da oração. Também os pregadores precisam da graça do Espírito Santo para que tenha, quando o mundo se encontra no consciente neste próprio mundo, as pessoas também precisam da vida da oração. Isso é uma oportunidade, a tempo, hora, para que possa aceitar Jesus como Senhor Salvador na sua vida. Quando tu recebe, ele aceita, ele automaticamente ele te torna consciente que de fato Deus existe. Quando digo aceitar, não só você ouviu, aceita, tem que entender. Tem que entender o Cristo que tem feito na sua vida, tem que entender qual é o propósito do Cristo, para entender qual é a função de Cristo. Não só desacelerar, isso não traz nenhuma consciência. É como, por exemplo, uma pessoa doente, não quando aceita no hospital, quando recebe os tratamentos profundos, e também quando já recebe o Cristo como Senhor Salvador, então a graça de Deus vai habitar em ti, que é o Espírito Santo. Então, em processo de estudar a Bíblia, vai abrir mais a sua consciência para que se torne cada vez mais consciente. Porque é um processo, é um trabalho.
Cada dia, pela graça de Deus, temos que nos tornar conscientes pela pregação, pela palavra de Deus, pelas orações, para várias coisas, para que possamos ter noção de nós mesmos, ter noção do mundo de Deus, ter noção do mundo Satanás maligno. Porque quando nós tomamos de Deus, vamos começar a usufruir as coisas que nós nos usufruímos automaticamente. Por exemplo, quando você tem uma vida de oração profunda, você vai começar a se tornar consciente cada vez pela vida da oração. Vai começar a ter noção de qual Deus está se relacionando com ele de fato. Realmente há um Deus supremo que se encontra na face da terra. Não aquelas orações de hábito, de costume, de oração, estou a dizer uma vida relacionada somente com Deus. Então são esse tipo de coisas. Que Deus todo possa vos abençoar. Obrigado por todo ter me acompanhado por aqui. O que vos penso que se inscreve no meu canal estará a me ajudar a crescer no meu canal e também colocar aí na notificação para receber mais notificações de vídeos, e também penso para colocar lá que para compartilhar o vídeo comigo, assim estará a me ajudar a ser visualizado o vídeo por outras pessoas. E também peço que compartilhem em todos os grupos, estará a me ajudar também a alcançar os outros que eu não posso conseguir, mas por intermédio de ti estará a me ajudar. Também haver dúvida, pode colocar um comentário. Se tua dúvida gostou, pode dizer que gostou. Se dizer não compreendeu, pode dizer não compreendeu. Se dizer não gostou, pode dizer não gostou. Se para não compreender o próprio estudo consciente, pode dizer para eu não perceber nada, né? Posso voltar a fazer outro vídeo para trabalharmos em assunto mais aprofundado, porque o objetivo é perceber, não ouvir, é entender. Você só pode perceber as coisas quando entender. Se você não entende, não tem como para perceber. Da mesma forma, se eu trago essas mensagens para compartilhar contigo, é que primeiro eu sinto, primeiro Deus que me dá graça, me revela, depois quando me dá graça, me revela, também eu procuro entender primeiro para perceber o significado. Quando percebo o significado, quando já vê perceber quando eu compartilho contigo, antes de entender, não tenho como para compartilhar contigo, para o próprio eu vou ficar confuso, próprio vou ficar despercebido, próprio vou ficar fora de mim mesmo, estarei a trazer coisas não construtivas, estarei a trazer coisas beneficiais a Satanás. Por quando é mal entendido a palavra de Deus, quem sabe beneficiar de Satanás. Da mesma forma que conseguiu manipular a Eva chegou o momento de ter mal entendido com a palavra de Deus, Satanás. Deus sabe onde que comer seria agora, ele até Eva foi fácil Satanás para manipular. Então, para dizer isso, tenho muito cautela com a palavra de Deus e não sou prefeito. Sou prefeito e sou humano, cometo zero, mas faço de tudo e para que eu faça o meu máximo trazer. Também se não estou a explicar melhor, pode dizer, pá, não estou a explicar como deve ser, posso talvez procurar outros métodos para melhorar. Se estou outra vez, estou a ser também estou a explicar, entender alguma coisa, também me dá a dizer que está tudo bem, para que eu também veja que está, será que o esforço estou a fazer tá já para valer a pena, ou dá para aumentar, ou ainda não fiz nada. Que tudo Deus possa os abençoar. Muito obrigado, me acompanhar até aqui de todo o coração. Vos amo e acima de tudo existe o Supremo que os ama. Nem sequer de um segundo não deixa o seu amor contra vocês. Obrigado.